Deixa eu fazer um rápido pedido para você. A partir de hoje você não vai comprar mais nenhuma ação, tudo bem? Bom, e se você quiser saber a explicação dessa afirmação que eu estou passando aqui para vocês, acompanha mais esse vídeo porque está começando mais um Investe Gênios. Então, é realmente isso que vocês ouviram. Vocês não vão comprar mais nenhuma ação agora na bolsa de valores, possa ser ela brasileira, americana ou qualquer tipo de bolsa, tá certo? Vamos parar com isso de que a gente precisa comprar ações para a gente conseguir evoluir nosso patrimônio e ganhar dinheiro. Também não estou dizendo que é para vocês saírem correndo da bolsa de valores se vocês já tiverem ações compradas e o plano de vocês ainda estiverem ativo, por favor, continue com as suas ações. De 5 anos para cá, tivemos uma mudança drástica e fomos empurrados para a bolsa de valores. Tínhamos uma mentalidade de que a gente precisava colocar nosso dinheiro na renda fixa, porque era a renda fixa que nos trazia segurança, comodidade e que fazia com que nosso dinheiro rendesse cada vez mais. Bom, de 2018, 2017, tínhamos uma renda fixa com patamares de 15%, 14%, e quem pegou essa época está maravilhado. Hoje está vendo o preço voltando, né, as porcentagens voltando para esses patamares. Só que ainda assim a inflação continua acompanhando esses altos valores percentuais, o que faz com que fiquem elas por elas e não valorize tanto o seu dinheiro como você gostaria. Bom, mas esquece um pouquinho renda fixa, deixa isso para um outro vídeo, vamos tratar aqui basicamente de renda variável. Há 5 anos nós fomos empurrados para a renda variável e nos trazendo a informação de que nós poderíamos chegar do 1.000 ao 1.000.000 da forma mais simples possível, nós só precisaríamos investir na bolsa de valores. Bom, o que é que acontece? O que foi o errado nisso daí? Bom, nós percebemos que acordar às 5 horas da manhã e assistir gurus na internet não iríamos nos tornar milionários. Começamos a perceber também que comprar ações, possa ser de banco, de varejo ou de outros tipos mais, também não nos deixaríamos milionários. Percebemos que comprar ações da Magazine Luiza enquanto chegamos tarde na festa também não nos iríamos deixar milionários, muito pelo contrário. Muitas das pessoas começaram a perder bastante dinheiro agora que as ações da Magazine Luiza começaram a despencar e despencaram muito forte. Então, o que é que está acontecendo? Quais foram os erros dos investidores brasileiros? Bom, o primeiro erro não é a culpa nossa, né? A gente não tem que nos culpar por isso. A gente tem que culpar um governo, e isso não trata de direita ou esquerda, tá? Não venho aqui tratar de política, mas nós devemos tratar de criticar governos que em momento algum nos trouxe informações do que é investir em renda variável. Diferente de outros países desenvolvidos em que a maioria das pessoas investem em renda variável, aqui no Brasil nunca foi nos passado nenhum tipo de conhecimento para isso. Os conhecimentos ficou a partir do momento em que a internet começou a crescer cada vez mais e aí começaram a aparecer diversos gurus da internet nos trazendo a fórmula mágica para que nós fôssemos cada vez mais milionários a partir dos investimentos na renda variável. Só que eu acho que você já percebeu e outras pessoas também já perceberam de que realmente não é fácil como eles imaginam. E nós começamos a ver que isso que eles tratam e que eles trazem na internet também não é essa questão, essa facilidade toda de você ficar milionário ou de você chegar do 1.000 ao 1.000.000 de uma forma tão simples, não é verdade? Bom, e o que é que eu quero dizer com vocês quando eu disse no início do vídeo de que não era para você comprar mais nenhuma ação na bolsa de valores? Bom, para eu explicar essa afirmação, eu preciso que vocês façam 3 respostas de 3 perguntas que eu vou fazer para vocês e que essas respostas sejam totalmente sinceras, tá? Sejam sinceros com vocês mesmos, porque a partir dessas respostas sinceras vocês vão perceber o motivo em que eu digo para vocês que é para vocês não comprarem mais ações na bolsa, ou seja, qualquer tipo de bolsa, certo? Bom, primeira pergunta é: você tem algum tipo de conhecimento em análise fundamentalista? Por exemplo, analisar o PL da empresa, o EBITDA, quanto a empresa está faturando, analisar os relatórios trimestrais das empresas. As empresas juntam um relatório trimestralmente, ou então um relatório melhor, que é um relatório anual, um relatório mais robusto. Você consegue analisar esses relatórios? Você sabe como analisar? Você sabe o que diz que a empresa vai continuar subindo, continuar ficando mais cara ou começar a ficar mais barata a partir desses relatórios? Primeira pergunta. A segunda pergunta é: você consegue fazer algum tipo de análise gráfica do preço dessas ações? Você consegue analisar os gráficos, saber se a empresa está em uma tendência de alta, está em uma tendência de baixa, está em lateralizada, conseguiu fazer um rompimento de uma tendência de baixa, conseguiu fazer um padrão altista ou um padrão de baixa,
saber se ele está indo contrário à sua compra ou à sua análise a partir de uma análise gráfica. E a terceira pergunta é: você sabe o que é um time de mercado? Você tem esse time no mercado? Você sabe o momento em que as ações estão caras e que não é mais o momento de comprar e que é o momento de vendê-las? Ou que elas estão muito baratas e que é o momento de você começar a comprar e não vender? Porque a maioria das pessoas compram na alta e vende na baixa. Bom, então se você conseguir responder essas três perguntas, e se nessas três perguntas a resposta foi não, e não é nenhum desmérito seu você responder não, não se sinta iludido porque você respondeu não nas três perguntas, então necessariamente você não deveria estar comprando ações. Você deveria fugir de ações. Bom, se você respondeu não nas três, e você tem que então concordar comigo que não é um cenário ideal você entrar, ser jogado na bolsa de valores e estar comprando ações na bolsa de valores. Fomos jogados, né, para a renda variável, jogados nesse oceano imenso que são as ações, a renda variável. Bom, aqui no Brasil nós temos quase 500 ações. Nos Estados Unidos temos para mais de 5.000, 6.000, 10.000 ações e nós temos em todo o mundo milhares e milhares de ações. Agora imagine você ter que parar e analisar ação por ação e fazer uma análise fundamental em uma ação para saber se essa ação vale a pena comprar ou não, fazer uma análise técnica para saber se essa ação vale a pena comprar ou não, ou ter um time de mercado para saber se está na hora de você entrar no jogo ou não. Bom, se você respondeu não para uma dessas três ou para as três, então é necessário que você não entre nesse mercado. Então, Thais, você está querendo dizer que é para a gente fugir da renda variável e que a gente não deveria entrar nesse mundo? Não. Você não é que você tem que fugir da renda variável, mas você precisa entrar da forma correta. E da forma em que as pessoas, ou que os gurus na internet existem aí, estão passando para a gente, não é a melhor forma correta para a gente investir em renda variável. O que eles querem é que a gente pegue o nosso dinheiro suado e coloque nessas empresas aí e fique aumentando essa liquidez ou trazendo mais mercado de capitais para as ações. Essa forma de investir ativamente em ações para que nós, pessoas físicas, busquem cada vez mais ações e que a gente consiga encontrar a ação certa, ou a ação que seja a Magazine Luiza, que saia de centavos para R$ 120, R$ 140, que foi o que ela já bateu uma vez antes do seu desdobramento, e aí deixou algumas pessoas milionárias, não vou dizer muitas pessoas milionárias, porque nem todo mundo teve o time de acreditar que a Magazine Luiza sairia de centavos para mais de R$ 120. Isso, eles querem que a gente acredite que a gente é capaz também disso. Bom, infelizmente, eu preciso dizer para vocês que nós não temos a capacidade plena de chegar a esse alvo, né? A esse objetivo. Primeiro porque a gente nunca teve nenhum tipo de conhecimento para esse tipo de renda variável. Primeiro que nunca nos ensinaram isso na escola, nunca nos ensinaram isso na vida. E se a gente quiser aprender, a gente tem que ser totalmente autodidata para isso. Ou então, quando a gente procura vídeos no YouTube, ou quando a gente procura qualquer tipo de notícia na internet, a gente consegue ver algumas notícias do tipo assim: tal empresa vai subir 30%, tal empresa tem a possibilidade de subir 40%. E aí a gente vai, bom, vamos procurar essa ação. Que ação é essa que tá todo mundo falando que pode subir 30, 40%? Esse analista renomado, que ninguém sabe o que é, mas sabe que tá lá um nome dizendo. Analista renomado faz uma análise e diz que tal ação vai subir 30, 40%. Precisamos procurar essa ação. Bom, a maioria das pessoas procuram essas ações, compram essas ações e o que acontece posteriormente é que essa ação despenca 70, 80, 90%. Isso aconteceu muito com a Via Varejo, né? As pessoas diziam que a Via Varejo seria a nova Magazine Luiza. Ela chegou a subir bastante, saiu de R$ 3, chegou a bater 11, 12, 14 reais e depois despencou. Bom, mas existe uma notícia de que dizia que a Via Varejo seria a nova Magazine Luiza. E muitas das pessoas que depositaram todo o seu dinheiro nessas empresas acabaram perdendo bastante. E aí é que entra aquela situação, bom, eu tenho medo de investir na renda variável e eu sei que as pessoas só fazem perder dinheiro na renda variável. Não, as pessoas não só fazem perder dinheiro na renda variável. A forma como nos é passado, a forma de investir na renda variável é que está errada. E quando a gente começa a mudar esse jogo e perceber que nós somos apenas peixinhos, não somos grandes tubarões, nesse grande oceano, nós não somos baleias, somos peixinhos, nós temos que aprender a remar conforme a maré, a remar conforme esses tubarões ou essas baleias e fazer com que nós não sejamos engolidos por eles. Fazer com que nós consigamos as sobras daquilo que eles comem. Então,
Se um peixe está remando conforme a maré, nós precisamos apenas seguir aquele peixe grandão, né? Ou seja, no caso desse peixe, seria um tubarão ou uma baleia. Nós não precisamos ficar brigando com o oceano, brigando com a maré para saber qual seria o melhor investimento para a gente, ou qual seria a melhor ação para a gente conseguir chegar a um determinado lugar no oceano. Não é verdade? Então, Thais, o que é que a gente poderia fazer? O que é que a gente poderia fazer para a gente fugir das ações e ainda assim conseguir viver bem e ainda ganhar na média, né? Ganhar a média do mercado. A gente poderia comprar os ETFs de índice ou ETFs de fatores. Por exemplo, você quer investir em bancos? Você quer comprar o Banco Bradesco ou quer comprar o Banco do Brasil ou tantos bancos mais que existem por aí? Bom, em vez de você investir somente em um banco, por que você não compra um ETF que investe no setor bancário? O que o ETF do setor bancário faz? Ele investe em diversas empresas de banco, ele pega diversas ações bancárias e começa a gerir esse patrimônio de acordo com o peso de cada ação, investindo tão somente em ações bancárias. Bom, em vez de você comprar somente Banco do Brasil e deixar de perder a rentabilidade do Banco do Bradesco, se o Bradesco subir mais ou se o Itaú subir mais do que o Banco do Brasil, você vai estar comprando um ETF, e isso não é recomendação, tá? Ainda não é recomendação. Mas você vai estar comprando um ETF que está comprando todos os bancos, né? Ele vai estar comprando todas as ações dos bancos e você vai estar ganhando a média de todas a rentabilidade do banco. Então, vamos supor que o Banco do Bradesco, em um ano, ele teve uma rentabilidade de 14%, 16% ou 20%, e o Banco do Brasil teve uma rentabilidade de 6%, 5%. Se você tivesse dado a sorte de ter comprado tão somente o Banco Bradesco e não o Banco do Brasil, vocês teriam uma rentabilidade alta. Caso contrário, você teria uma rentabilidade baixa. Bom, em vez de você ficar nessa briga de sorte, de contar com a sorte, de ficar iludido pelo acaso e achar que você é o máximo na hora de investir e que escolheu a empresa correta, por que você não vive na média? E aí, na média, o que seria? Você teria comprado um ETF que investe no setor bancário, e esse ETF que investe nesse setor bancário faria com que você tivesse a possibilidade de ganhar a média do mercado do setor bancário. O que é que isso quer dizer? Que se a gente somasse 8 mais 18 mais 25, de outra rentabilidade do banco, vamos supor o Itaú, 10, 5, e juntaria todas essas médias, dividiria pelo número de bancos que existem, pelo peso também que ele deu, que o ETF deu para cada ação, chegaríamos a uma média e essa média teria sido a sua rentabilidade no ano. Você não teria tido o trabalho de ficar procurando qual seria o melhor banco para investir, você somente investiria em um único ETF, que ele tem o seu valor propriamente dito lá, né? Seu valor fixado, e aí você não teria esse risco, né, de comprar um banco que poderia vir posteriormente à falência, ou até de um banco que teria rentabilizado mal e você não teria perdido um ano dos seus investimentos. Esse é só um exemplo. Bom, mas se você quer outro exemplo, poderia te trazer também a questão de investir em índice. O que é que isso quer dizer? Bom, aqui nós temos o índice BOVA11, né, que o BOVA11 ele traz, acho que 80 a 100 empresas brasileiras, as maiores empresas brasileiras, e esse BOVA11 ele faz o investimento na maioria das ações, e nessas ações tem diversas ações, tem bancos também, tem Magazine Luiza, tem Ambev, tem e tantas Alpa 4, Alpa Guardas, tem várias empresas dentro desse BOVA11. E em vez de você estar comprando somente uma única ação dentro das empresas brasileiras, você estaria diversificando todo o setor das ações brasileiras. E aí, em vez de você ter a sorte ou o azar, e aí a gente não precisa contar com sorte ou com azar, em vez de você ter a sorte de pegar uma empresa que tenha rentabilizado bem, ou o azar de pegar uma empresa que tenha rentabilizado mal, você fica na média e você consegue uma rentabilização na média, que seria o BOVA11. E isso é interessante porque, se você perceber bem, estamos hoje em 19 de março de 2022, existem ações aí em que já está desvalorizando somente nesse ano, 3 meses somente de mercado desse ano, estão desvalorizando 25%, 30%, 35%, enquanto a média do BOVA11, enquanto o BOVA11 está com a rentabilidade negativa agora de menos 5 ou 6%, basicamente, tá bom? Então, tá, isso está negativo. Bom, mas a rentabilidade média anual não é tão negativa assim. E tá, se você não quiser ficar no BOVA11, você pode ir para o SP500, que é o que eu recomendo muito mais até do que o BOVA11. Aqui no Brasil você consegue comprar o SP500 pelo IVVB11, que é um ETF que replica o SP500, o SPY dos Estados Unidos, e lá você vai estar comprando as 500 maiores empresas tecnológicas dos Estados Unidos. Tá certo?
Bom, então vamos voltar ao centro do nosso assunto. Não compre mais ações, compre ETFs. Pare de comprar ações individuais. A gente precisa assumir que nós não somos capazes o suficiente de escolher empresas individuais. Bom, mas você pode, a partir de agora, também se especializar nisso, começar a estudar o que é análise técnica, o que é análise fundamentalista, o que é time do mercado. Bom, a partir daí que você tem um conhecimento em um desses três, não precisa saber os três ao mesmo tempo. A partir do momento que você conhece, tem conhecimento suficiente em um dos três, aí você começa a fazer o chamado stock pick, tá? Mas não é assunto para esse vídeo. Esse vídeo é só para dizer para vocês: vivam na média, vivam tranquilos, paz, tenham paz. Não precisa ficar correndo atrás do 1.000 ao milhão tão rápido. É bem possível que do 1.000 ao milhão você não saia do 1.000 e volte do 1.000 para o R$ 500, R$ 300, nessa tentativa exacerbada de procurar qual vai ser a próxima ação que vai pipocar e vai estourar o mais rápido possível, tá bom? Outra coisa também, outra crítica bastante, é que não fique correndo atrás de IPOs. Bom, gente, IPOs são empresas que acabaram de entrar no mercado. Os grandes players, as pessoas que gostam de comprar ações para longa data, eles não fazem análises para comprar ações de IPO, a não ser que eles tenham conhecimento, e isso aí a gente está falando de uma informação privilegiada da empresa, que essa empresa vai entrar no mercado e vai pipocar, tá bom? Então, um IPO nos impossibilita de fazer uma análise fundamentalista, porque a gente não sabe qual é o seu PL, o seu preço sobre o lucro, porque a gente não sabe qual vai ser o lucro dela e não sabe qual é o preço dela justo. A gente não sabe o EBITDA dela, a gente não sabe como ela está se comportando ao longo dos anos. A gente não tem um gráfico para saber se o preço está em uma tendência de alta, em uma tendência de baixa, e não existe um time do mercado nesse momento para saber se aquela empresa está em um momento bom ou ruim para entrar em uma IPO e se ela vai subir ou não. Então, essa é mais a minha contribuição para vocês. Tentem entender que não é uma crítica, é uma ajuda, é uma forma de demonstrar para vocês com que as coisas que nos ensinaram estão totalmente erradas e que a gente conseguir viver na média, comprar ETFs, possa ser ETF de fatores ou de setores, como eu falei com vocês, ou ETFs de índices, faz com que a gente consiga uma rentabilidade muito melhor do que ficar procurando empresas individuais sem o mínimo de conhecimento para fazer uma análise individual desta empresa, tá certo? No próximo vídeo eu posso até estar indicando outros ETFs para vocês, mas tentem entender isso. Não comprem, a partir de hoje, nenhum tipo de ação individual, sem ao menos você conseguir entender o que é uma análise técnica, uma análise fundamentalista ou um market time, ok? Então, agradeço pela atenção de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.